Me chamo Luciana Gomes da Silva. Todos os dias estarei aqui trazendo para você uma palavra hebraica. A palavra de hoje é sagav. Ela se encontra nesse texto aí e também a referência do dicionário Strong para essa palavra é essa aí. Qual o significado, então, dessa palavra sagav? Sagav, refúgio, é estar inacessivelmente alto. Quando falamos de contexto e cultura judaica, quando eles falavam estar em lugar seguro, estavam falando de um lugar alto, de um lugar protegido, como as cidades protegidas por muros. Mas estar protegido, refugiado em Deus, vai muito mais além de estar cercado por Deus. Está falando de Deus te pegar e te levar para um lugar inacessível, como se estivesse na tempestade e Deus te colocasse acima da tempestade, onde as turbulências da vida não podem te alcançar ou me alcançar. Essa é a palavra sagav, refúgio, estar inacessivelmente alto e estar em Cristo é a melhor definição para essa palavra. Estamos em Cristo, firmados, colocados e seguros em Cristo. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Shaná. Você encontra no dicionário Strong por essa referência aí. O texto que ela se encontra é esse, Malaquias 3:6. Pois eu, o Senhor, não mudo. A palavra de hoje é mudança. Shaná é uma palavra que não tem alteração de tempo, pois ela serve tanto para o passado, para o presente e para o futuro. Quer dizer o quê? Que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Deus não se disfarça, não se altera, não se duplica, não faz pela segunda vez. O que Ele fez está feito e suas promessas são irrevogáveis. Promessas de Deus não falham, suas promessas são irrevogáveis, elas vão além do tempo. Deus te abençoe. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é quiná, referência no dicionário Strong, está aqui também para você. O texto hebraico em Isaías diz zelo e o texto hebraico em Cantares fala amor. O zelo do Senhor fez isso, zelo, paixão. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é essa aqui, livavetini, está na referência Strong, para você procurar e fazer suas pesquisas. O texto bíblico é esse aqui, Cânticos, capítulo 4, versículo 9. A NVI traduz como você fez disparar o meu coração. A tradução literal seria você arrebatou o meu coração. Nós temos aqui uma das figuras mais lindas da Bíblia, quando Deus ele abre o seu coração para nós e Ele quer ter um relacionamento de amor conosco. Amor é porque Deus amou o mundo e que Ele, a ponto de entregar o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. O amor de Deus é muito, muito grande, mas Ele diz que nós
arrebatamos o coração dele. Ele diz que nós fazemos o coração dele acelerar. Que Deus te abençoe. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Amakut. Está na referência Strong, nesse número aí. O texto é este aí. O texto diz: Deus revela coisas profundas. Amakut é coisas profundas ou coisas insondáveis. Segredos de Deus que são insondáveis e que Deus revela. A palavra de Deus em Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quer saber os segredos de Deus? Clame a Deus em oração, clame a Deus na busca pela sua palavra, se encha do conhecimento, da graça, do poder de Deus. A palavra de Deus diz que a unção do Espírito Santo nos ensina todas as coisas que precisamos saber. Que Deus te abençoe. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Galá, se encontra nessa referência Strong aí. E o texto de hoje, eu vou ler ele todinho. O texto de hoje diz o seguinte: um falador mexeriqueiro revela segredos, mas aquele que é fiel ao Espírito esconde a sua palavra. A palavra hoje, Galá, significa revela, significa também desnudar, descobrir, remover as vestes. Desnudar no Antigo Testamento significa mostrar a vergonha de alguém. Então, aquele que revela os segredos, ele está mostrando a vergonha de alguém. A palavra de Deus em Tiago nos diz para refrearmos a nossa língua. E hoje a palavra hebraica nos diz isso. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Ahav. Está na referência Strong nessa. E o texto hebraico é esse aqui. E fala assim: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças. A palavra de hoje é amor. Um amor que o Senhor nos pede é o amor que é sincero, ele não é externo, ele fala de coração, fala de alma, fala das nossas forças, do nosso entendimento. Um amor de verdade que nos faz deleitar nele. Nosso coração, nossa alma, nosso intelecto, a nossa psique, a nossa vontade, o nosso dia a dia devem ser entregues ao amado das nossas almas, devem ser guiados pelo Senhor. E não desejamos a nenhum outro, a não ser a Ti, Senhor. Que Deus te abençoe. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Palal. Está nessa referência Strong aqui e o texto hebraico é esse aqui. Palal é oração. O texto diz: Iana orou. Oração, súplica, interpor, interceder, fazer súplica, entregar o seu problema a Deus. Porque quando nós olhamos, focamos, visualizamos o nosso problema, ele se torna maior do que a nossa fé. E assim como Ana, nós vamos orar, nós vamos entregar os nossos problemas para Deus.
uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é daeg. A referência strong é essa aqui e o texto que vamos usar é esse aqui, o texto de Salmos, que diz o seguinte: estou cheio de ansiedade. A palavra de hoje é ansiedade, que é segurar um pensamento que causa medo. Ansiedade é segurar um pensamento que causa medo. Ansiedade é excesso de futuro, assim como a depressão é o excesso do passado. Mas Deus, Ele quer que vivamos o presente. É o presente que Ele nos deu. Não se preocupe com o passado. Deus vai curar o seu passado e não se preocupe com o seu futuro. Deus já está lá cuidando de tudo. Não segure pensamentos de medo. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Immanuel. A referência strong é essa aqui e o texto é esse aqui, que diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Immanuel. Immanuel é sempre estará conosco e El é Deus, Deus Supremo. El de El Shaddai, El de El Roi, Deus que é o nosso pastor. Então, El estará sempre conosco. Guarde essa palavra no seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é massá, tá nessa referência strong aqui, e o texto é esse aqui, que fala da tentação no deserto. A palavra de hoje é tentação, e tentação, a sua raiz está direcionada à palavra provar, ser testado. Quando Deus leva o povo para o deserto, ele diz: levei-te para o deserto para te provar, para te testar, para saber o que estava no seu coração. Quando Deus nos leva para o deserto, Ele está nos provando, Ele está nos testando para ver o que há no nosso coração. Guarde essa palavra para o seu dia. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é melar. Melar é sal. Se encontra nessa referência strong aí. E o texto hebraico é esse aqui, tá? E várias vezes, quando se fala de sal na Bíblia, nós podemos lembrar de Ló e a sua mulher de sal. Nós podemos lembrar do sacrifício que era colocado também ali, o sal. E nós lembramos também de Jesus, quando ele diz: vocês são o sal da terra. O sal, ele, quando colocado no fogo, ele serve para queimar mais tempo e mais quente e mais luminoso. Quando o sal é colocado no fogo, ele faz o fogo ficar mais quente, mais luminoso e queimar por mais tempo. Que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Hesed. Está nessa referência strong aqui. O texto que nós vamos ler é esse aqui, que diz assim: dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre, e a sua misericórdia dura para sempre. Tem momentos na nossa vida, tudo que nós precisamos do Senhor é do colo do Senhor, é da benignidade do Senhor, é do aconchego que temos em
Cristo, porque esse aconchego, esse amor, essa benignidade que não nos deixa parar, que nos faz caminhar todos os dias, ela dura para sempre, por toda a eternidade. A sua misericórdia nos alcançará. Guarde essa palavra no seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje aqui é midbar. Está nessa referência Strong aqui. O texto é esse aqui. Eu vou ler o texto aqui para você e já vou falar o que significa midbar. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, o guiou por todo o caminho no deserto nesses 40 anos para humilhá-lo e testá-lo, a fim de saber o que estava em seu coração, se você guardaria ou não os seus mandamentos. A palavra midbar é deserto. Deus levou o povo para o deserto para testá-los, para humilhá-los, para ver o que estava no coração deles. Deserto é o lugar onde dá-se alimento para o rebanho. E essa palavra midbar fala isso. É o lugar onde há pastagem para o rebanho. E Deus, Ele está conosco nos desertos da vida, não importa qual seja. Guarde essa palavra em seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é mela. Está nessa referência Strong aqui. E o texto é esse aqui que diz o seguinte: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Anjos, melahim no plural, tá? Fala de anjos, a gente já pensa em criaturas lindas, criaturas que cantam, né, dos desenhos, com os cabelinhos cacheados. Mas os anjos, são anjos que protegem. Anjos de Deus são aqueles que nos protegem. Eles guardam os nossos caminhos e eles obedecem à ordem do Deus Todo-Poderoso a nosso respeito. A palavra meler significa também mensageiro. São mensageiros de Deus a nosso respeito. Guarda essa palavra no seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é lev, que significa coração. Está na referência Strong essa aqui. E no texto é esse aqui, que diz assim: meu coração está duro como uma rocha. Mesmo que o seu coração, ou o coração de alguém que você conheça, esteja duro como uma rocha, Deus, Ele tem um martelo que espedaça a rocha. Coração significa mente, significa vontade, significa também homem interior, o nosso psique, a nossa vontade. Deus, Ele tem domínio sobre a nossa vontade, sobre o nosso coração. E o Espírito Santo é capaz de moldar, transformar, curar, renovar, trazer esperança. Guarde essa palavra em seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é tov. Está nessa referência Strong aqui. O texto é esse aqui, que diz assim: e viu Deus que a luz era boa. A palavra tov é bom, boa, lindo, mais agradável, pronto, bonito. Então, e viu Deus que a luz era tudo isso aí, agradável, bonito, bom. Certa feita, no Novo Testamento, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim não andará em trevas.
Andar em trevas é andar naquilo que não é bom, naquilo que não é lindo, naquilo que não é bonito. Andar na luz, andar em Cristo é andar naquilo que é lindo, bom, bonito. Guarde essa palavra para o seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é sameach. Sameach é alegria, está nessa referência Strong aqui. E o texto que nós vamos ler é esse aqui, que diz assim: um coração alegre faz bem. Uma outra tradução diz: um coração alegre é um bom remédio. Deus não nos fez para estar triste. Deus nos fez para estarmos alegres. Deus nos entregou Jesus. Ele é a nossa alegria, Ele é a alegria da nossa salvação. Nosso coração não foi feito para ser uma rocha, nosso coração não foi feito para ser uma fortaleza. Receba a alegria do Senhor. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Iachar. Ela se encontra nessa referência Strong aqui. E o texto é esse aqui, que diz assim, sobre Jó. Deus falando sobre Jó. Que Jó era um homem justo. Iachar é justo. Justo nos direciona a ver aquele que anda reto, aquele que anda correto, andar mesmo, andar no caminho. Ele anda certo. Ao contrário de perverso, porque perverso é aquele que anda torto pelo caminho ou anda no caminho, em caminhos tortos. E Deus, Ele nos chamou para sermos Iachar, nos chamou para sermos justos. Guarde essa palavra no seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é tam. Está nessa referência Strong aqui. E o texto é Jó, capítulo 1, versículo 1. Que fala que Jó era um homem íntegro. Tam significa mais do que íntegro. Significa simples, sem mácula, moralmente piedoso, gentil, querido, imaculado. Também significa perfeito. Jó era tudo isso, mas ele era também perfeito. Perfeito é a palavra também, tam, também usada lá nos sacrifícios do tabernáculo, é usado o tam. O cordeiro perfeito, o cordeiro imaculado, o cordeiro tam. Guarde essa palavra aí no seu coração. Deus nos quer perfeitos, Deus nos quer completos por inteiro. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Yatzar. Está nessa referência Strong aqui e o texto é esse aqui. Yatzar significa formar. Deus formou o homem do pó da terra. A palavra formar significa que não somente formar, mas significa a atividade que o oleiro faz. Ele pega o barro e forma um vaso. É esse o formar que está escrito aqui. É a atividade de um oleiro. Nós sabemos que Deus, Ele é o oleiro e nós precisamos, de vez em quando, descer à casa do oleiro para que Ele nos molde novamente. Aguarde essa palavra no seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é bará. Ela se encontra nessa referência Strong aqui e o texto é esse aqui, tá? E Deus criou, né? No princípio Deus criou.
os céus e a terra. A palavra bará é criar, mas não é só criar. A palavra bará é criar do nada, criar a partir do nada. O salmista, nesse salmo aqui, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Quando ele diz cria em mim, ó Deus, ele está falando do bará, ele está falando cria do nada. Mesmo se eu não tiver um coração puro, mesmo se eu não tiver um espírito reto, o Senhor cria do nada. Guarde essa palavra no seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é tsafan. Está nessa referência strong aqui. E o texto é esse aqui. Eu vou ler o texto para nós. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra tsafan aqui é esconder. Mas não somente esconder. É valorizar, é entesourar. Não é somente pegar e esconder. É você valorizar a palavra de Deus e guardá-la em seu coração. Guardar, esconder. Outra palavra também é guardar em segredo, proteger, manter secreto. Guarde essa palavra para o seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Geshem. Está nessa referência strong aqui e o texto é esse aqui, eu vou ler todinho para você. Ó. Se as nuvens estão cheias de água, elas despejam chuva sobre a terra. A palavra de hoje é chuva, Geshem. Assim como as nuvens se enchem de água para derramar a chuva, nós precisamos guardar a palavra do Senhor, mas nós não vamos conseguir fazer isso de maneira geral. Nós precisamos separar um tempo, a devocional, e ler um versículo por dia, uma ministração por dia, um pouquinho por dia, uma gota por dia, uma gota. Não precisamos ler a Bíblia toda em um ano, nós nem vamos conseguir entender assim. A palavra de Deus não é isso. Nós precisamos estudar uma gota por dia, se necessário, até que a chuva se forme e desça, abençoando a nossa vida, abençoando o nosso caminhar. Porque não adianta retermos o conhecimento e não praticarmos. Tá? Assim como as nuvens estão cheias de água, se encha da palavra de Deus, estude uma devocional, uma oração, um jejum. Tá? Permaneça, tenha sua vida de oração com Deus. Que Deus possa conhecer a sua voz pela manhã, pela tarde. Guarde essa palavra no seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Adam. Está nessa referência strong aqui. E o texto que nós vamos ler é Gênesis 9, versículo 6. E eu vou ler em hebraico primeiro, depois eu vou separar as palavrinhas aqui para você. Diz assim: Sofé dam hadam badam damo yitzapé ki vesalem Elohim asa et hadam. Fala assim: aquele que derramar o sangue. Sangue é dam, sangue. E o sangue de um homem, hadam. Por um homem, badam. A palavra Adão, é homem, é ser humano. Né? Nós somos chamados de Ben Adam, filhos de Adão. Nós somos chamados na Bíblia de seres humanos. A palavra Adão vem da palavra Adamá, que é terra, e Dam, que é sangue, vem também dessa raiz. Então, a nossa vida está impregnada nisso. Nós somos pó. Nós somos pó, nós somos da terra. Nós somos Ben Adam, nós somos feitos de Adamá, de terra. Guarde essa palavra no seu coração, que nós venhamos a ser humanos, que nós venhamos a ser
pessoas fiéis ao que Deus nos chamou para ser. Nós venhamos cuidar da natureza, cuidar um dos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Guarde essa palavra no seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia, a palavra de hoje é Hazak. Hazak se encontra nesse texto aqui e nessa referência strong aqui. E Josué, recebeu o comando de Deus: seja forte e corajoso. Hazak é forte, ser forte. E a raiz primitiva de ser forte aqui é prender. Aprender, ou seja, fortalecer-se. Curar, ajudar, reparar. Está ligado também a capturar, confirmar, ser constante. Ser forte é ser constante. Restringir, ser de boa forma, confirmar, conquistar, ajudar. Tudo isso está ligado na palavra Hazak. Então Deus nos diz para esse dia, para essa semana que está se iniciando hoje: não te mandei eu. Seja forte, seja constante, seja de boa forma aí na sua fé. Nunca perca o foco daquele que te chamou. Guarde essa palavra no seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Roi, meu pastor. Se encontra nessa referência strong aqui. E o texto é esse aqui, que diz: Yehová Roi lo ersar. Ao Senhor é meu pastor e não terei falta. Deus é o nosso Roi, o meu pastor. Ele é o Raá, a palavra hebraica é essa, Raá. Raá é aquele que toma conta do rebanho, aquele que faz companhia para o rebanho, aquele que cuida do rebanho. Isso é o Raá, aquele que está sempre presente. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus vem e diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo, ele é o nosso pastor, o nosso grande pastor, o nosso pastor por excelência. Guarda essa palavra no seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia, a palavra de hoje é Har. Har se encontra nessa referência strong aqui e o texto que eu vou usar vai ser esse aqui, Salmo 68:15, onde se encontra algumas vezes, 3 vezes a palavra Har. Não, 4 vezes a palavra Har. Diz assim: Har Elohim, Har Bashan, Har Gabinunim, Har Bashan. Tá? O monte de Deus, Har Elohim, Har Bashan, é o monte Bassan. Har Gabinunim, que é o monte de muitos picos, Har Bashan. Har, a montanha de Deus é a montanha Bashan. Esse Bashan aqui está numa das colinas, lá em Israel, que está ligada ao Monte Hermon. Nós sabemos que o Monte das Bênçãos é o Monte Hermon. Lá em Deuteronômio 18 fala sobre isso. O Monte das Bênçãos. Bashan significa frutífero. O monte de Deus, a montanha de Deus é a montanha frutífera. Que as bênçãos de Deus venham sobre a sua casa. Que a montanha de Deus, que a prosperidade de Deus esteja sobre a sua vida. Porque o monte de Deus, o monte onde Deus habita, o lugar onde Deus habita é frutífero.
o lugar onde Deus ordena a bênção. E Jesus, Ele é a nossa bênção maior, Ele é o sim e o amém de Deus. Jesus é o monte frutífero de Deus. Guarde essa palavra para o seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Dalilá. Está nessa referência Strong aqui. O texto é Juízes 16, versículo 4. E fala que Sansão foi até o vale de Sorek. Que também vou dar uma palhinha aqui. Sorek significa aqui videiras escolhidas. Ele foi até o vale de Sorek e lá ele encontrou uma mulher chamada Dalila. Dalila pode ser traduzida de algumas maneiras. A primeira delas é Débio. Dalila, Débio. A outra forma de traduzir Dalila, Dalilá em hebraico, é da noite. Aquela que é da noite. Em contrapartida, nós temos Sansão. O nome de Sansão em hebraico é Shinshom. Shinshom significa sol pequeno. Com certeza não vai funcionar, né? O encontro da luz com as trevas. Aquele que é um sol pequeno com aquela que é da noite. Não funciona. Guarde essa palavra no seu coração. Uma palavra hebraica para o seu dia. A palavra de hoje é Torá. Ela se encontra nessa referência Strong aqui. E o texto que a gente vai usar é Gênesis 26, 5. Que diz assim: meus estatutos e minhas leis e minha Torá. A Torá significa direcionamento, instrução, também significa lei. Vem da palavra hebraica Yará, que significa também informar, instruir, colocar, mostrar. E o que é mais lindo é a palavra raiz para Torá, também tem a ver com o fato do arqueiro lançar a sua flecha. Esse lançamento da flecha, o atirar da flecha é Yará, é a palavra que forma aí Torá. O direcionamento da flecha é a lei, é a instrução do Senhor. Tá? Quando Deus fala, guarda a minha Torá, está falando, guarda as minhas instruções, guarda o meu direcionamento, guarda aquilo que eu te informei. Guarde essa palavra no seu coração.